Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa mais um Se Persista nesta semana e a gente vai bater um papo sobre Você Sabe o Motivo. Para mim é uma honra ter você aqui online com a gente, para a gente conversar sobre isso. Só para dizer que está rolando uma promoção no Instagram do CPIures, participe. Pessoal, é o seguinte, você sabe o motivo. A verdade é que você sabe o motivo. Nós passamos por várias coisas na vida e a gente começa a se perguntar por que a gente faz ou por que a gente não faz alguma coisa. E mais do que isso, a gente começa a se questionar sobre a correção ou não das nossas ideias, dos nossos valores, etc. Por que para algumas coisas você é disciplinado, para outras você é completamente indisciplinado? Por que você consegue se comprometer facilmente com algo e com outras coisas você não consegue se comprometer? Por que estar perto de alguém faz bem para você e estar longe de alguém também faz bem a você? E por que o inverso também é verdade? Por que por vezes estar perto de alguém faz mal a você? Então a gente começa a se perguntar o motivo disso tudo. A gente começa a se perguntar por que a gente está deixando de fazer isso tudo. E aí eu quero dizer para você que você sabe o motivo. A gente não se habituou a não refletir. A gente se habituou a não pensar. Porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia a informação é tão fácil. O Augusto Cury diz assim: uma criança de 7 anos hoje tem mais informações que o imperador de Roma tinha à época. Ou seja, você vive um bombardeio de informações. Dizem, e quem diz isso é o Leandro Carnal, que a biblioteca de São Tomás de Aquino tinha 200 obras. Certamente você já manuseou 200 obras, ainda que não tenha lido 200 obras na sua vida. Você já comprou talvez uma centena de livros na sua vida e você já teve acesso a outras 100 obras, desde a sua infância até hoje. Então, qual é a diferença entre você e São Tomás de Aquino? Além das muitas que a gente pode pensar, a diferença é que ele parava para pensar. Parava para pensar. Muitas vezes você sofre porque você não para o carro para pensar por que você está sofrendo. Sabe o que acontece? Preste atenção. Uma pessoa te faz mal. Então, quando você está próximo a ela, você fica irritado. É uma pessoa que te irrita, é uma pessoa que você não gosta, com quem você não gosta de estar, etc. Tudo bem? Tudo bem, Samuel. E daí? E daí que é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Você não gosta de estar com essa pessoa. Ela te irrita, mas você fica calado naquele momento. Então, olha, eu não vou falar nada para ela hoje não, deixa ela falar. Pronto. Aquilo poupou você de uma briga naquele dia, por exemplo. Mas não poupará a vida inteira. Porque você, de fato, não trabalhou o motivo daquele sentimento. Que persiste.
que persiste. E aquele sentimento vai guiando o seu comportamento ao longo da vida. Por exemplo, por que você não tem estudado? Porque eu sou uma pessoa indisciplinada. Tá, mas isso é a superfície. Isso qualquer pessoa com 2 neurônios consegue concluir isso. Mas eu quero pensar um pouco mais. Por que você é indisciplinado? Porque na minha vida sempre deu certo sendo assim. Eu estudava na escola assim. Um dia antes da prova, então eu aprendi que é assim. Tudo bem. Mas agora você já conseguiu fazer ou compreender que dessa forma não dá mais, porque agora você estuda para magistratura? Consigo. Ou para o Ministério Público, Defensoria Pública? Consigo. Então, por que a despeito dessa compreensão, você continua adotando o mesmo comportamento? Porque eu tenho a ideia de que a aprovação está muito distante. E isso me desestimula a estudar. Então, por mais que eu comece a estudar, eu vou parando. Então, eu estudo um mês bem, mas eu estudo no mês seguinte mal. E eu vou no 3º mês bem. E vou no 4º mês mal. E a minha vida é assim. E a minha vida é assim. E a minha vida é assim. Porque eu enxergo aquilo como algo muito distante. E eu enxergo aquilo como algo muito distante porque eu não me sinto capaz de ser aprovado, pelo menos não rapidamente. E esse meu sentimento, ou esse meu autoconceito, produziu o meu comportamento. E o meu comportamento legitima o meu autoconceito. Por quê? Porque aí eu passo a ser indisciplinado, o resultado não acontece e o meu medo se confirma. Eu demoro a melhorar, eu demoro a passar. Eu tinha razão, realmente. Mas, então, qual o motivo? O motivo é o medo de não passar. Então, uma fiel crença, Neil Barreto diz isso: o medo é fé na derrota. O sujeito tem fé na derrota. Então, como ele tem fé na derrota, ele não estuda. E aí eu gostaria de pensar com vocês, eu gostaria de conversar com vocês sobre as causas principais. Por que a gente fala muito em pecado capital? Porque, de fato, o pecado capital é um pecado que gera juros. E gera juros por quê? Porque é um pecado que gera outros pecados. Quem fala isso é o psicanalista Marco Aurélio Lobo. Então, o sujeito, quando mata, o homicídio, não é um pecado capital, porque ele matou e acabou ali. É um pecado, mas não capital. Mas a inveja é um pecado capital, porque por inveja o sujeito mata, ele rouba, ele mente, ele trai, por inveja. Então, a vaidade é um pecado capital, porque o orgulho faz com que você faça diversas outras coisas ruins. Então você começa a perceber que existem alguns motivos nucleares que geram todo o seu comportamento.
e que explicam por que você tem feito isso. Por inveja, por orgulho, vaidade, por medo, por admiração. O Arnaldo César Coelho diz assim, que quando ele decidiu ser juiz, árbitro de futebol, ele ia e havia um árbitro que ele admirava demais. Então ele fazia o seguinte, ele se vestia como esse árbitro. E então, como ele se vestia como esse árbitro, o que acontece? Ele procurava se comportar como aquele árbitro. Era um espelho, era uma inspiração. Essa inspiração moldou o comportamento dele. E a partir daí, ele passou a ter uma ascensão profissional e se tornou um dos maiores árbitros do país. Então, eu gostaria de dizer, não, isso não é inveja, é admiração. Inveja, o conceito de inveja é simples. É entristecer-se com o sucesso alheio. Isso é inveja. É ficar mal porque alguém ficou bem. Não há nada, a pessoa não fez nada para você, mas ela ficou bem. E isso te fez triste. Isso é inveja. Admiração é dizer assim, eu vi aquela pessoa chegar àquele lugar, eu quero chegar também. Eu não quero que ela caia, eu não quero que ela retroceda, eu quero crescer também, eu quero me inspirar nessa pessoa também. E isso molda o comportamento. Então, se algo não está se encaixando na sua vida, eu gostaria que você pensasse sobre qual o motivo de fato. É medo? É fé na derrota? É inveja? É coragem? Ou é falta de coragem? É uma admiração? É preguiça? Então, preste atenção na ideia que existe e que surge a partir de cada raciocínio. E você vai perceber, e aí me valendo da própria ideia de São Tomás de Aquino, que 200 obras são suficientes para o sujeito conseguir refletir e pensar a vida. E que às vezes um livro pensado, refletido, vale muito mais a pena do que um livro lido de uma vez. Eu digo isso por experiência pessoal. Eu já li várias obras de Machado de Assis, para mim o maior escritor brasileiro de todos os tempos, sem dúvida, mas entre os 4, 5 do mundo. E uma delas é Esaú e Jacó. E a outra o Alienista, mas Esaú e Jacó eu fui lendo aos poucos, porque eu chegava em casa à noite, cansado, então eu lia 5 páginas, 10 páginas por dia, e fui lendo a obra. Aquilo ali passou a fazer parte do meu cotidiano de uma maneira que eu vivia a obra. E então, o que eu quero te dizer é que, como eu lia 5 páginas por dia daquela obra, e só estava lendo essa obra, eu conseguia sentir cada momento, porque hoje Pedro vai fazer isso, Paulo fez isso, e você vai avançando, né? São os gêmeos, né? Que estão brigando desde do ventre da mãe. Um é conservador, um é liberal, e você vai vivendo aquilo. Então, a vida refletida não é uma vida parada, não é o sujeito virar monge, não fazer nada, mas ela poupa muito você de muito sofrimento e promove muita alegria também. Basta pensar que, olhando para trás, existem algumas decisões que você tomou que obviamente eram equivocadas.
Eu não estou falando de decisões que se mostraram equivocadas depois. Não. Isso aí é normal. Às vezes, eu vou fazer isso. E depois a decisão não era boa. Você se equivocou. A história mostrou que estava errado. Não há problema. Isso é da vida. Quer dizer, a gente erra mesmo. Agora, eu estou indo além. Indo além, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Indo além, pense comigo. Não é verdade que há decisões que você tomou que eram claramente, mas claramente incorretas? Claramente, flagrantemente. Sim, mesmo na época que você decidiu, mesmo na época. Qualquer um me dizia isso. Eu podia ver isso. Mas eu fechei os meus olhos, eu tapei os meus olhos. E eu fui pelo caminho errado, a despeito de ser flagrantemente errado. Por quê? Faltou refletir. Então, por qual o grande mérito dessa reflexão? É que se eu perceber o motivo, eu consigo tratar da causa. E não apenas da consequência. A gente vive tratando da consequência. Eu briguei com fulano de tal, então eu vou pedir desculpas. Não tem problema, tá certo. Mas a pergunta é, por que você brigou com fulano de tal? Por que você vive brigando com o fulano de tal? Você pode pedir desculpas, deve pedir desculpas dessa vez. A questão é saber a razão da razão, o motivo do motivo. Porque é só mexendo na causa que você nunca mais vai experimentar aquela consequência. E essa é uma ideia básica, quando a gente estuda criminologia, da política criminal prevencionista. Todo efeito tem uma causa. Então, se eu não quero que o efeito ocorra, por exemplo, a criminalidade, eu tenho que combater a causa e não a consequência. Claro, você tem que pedir perdão se errou. Mas por que errou? Por quê? E essas perguntas, que vão encontrar 5 ou 6 respostas sempre, sentimentos muito claros, próprios do homem, independente da classe social, cultural, econômica. Sujeito um pouco mais observador consegue perceber comportamento orgulhoso, mentiroso, invejoso, medroso, corajoso, seguro, inseguro. O corpo trai a boca. O que por vezes você não fala, os dedos contam. As pontas dos dedos que tocam a mesa de uma forma nervosa mostram. Então eu gostaria que você hoje pegasse a parte que está te incomodando na sua vida e investigasse o motivo e tratasse desse motivo, não do motivo aparente, é do motivo não aparente, não do motivo dito, mas do motivo que ficou em silêncio. Então eu quero sugerir a você que descubra o motivo do motivo. E é isso que vai mudar a sua vida. Combinado? Pessoal, essa semana eu quero voltar mais vezes fazendo lives e a gente se encontra. Negócio fechado. Muito obrigado. E só para lembrar que essa semana, no domingo, terminam as promoções todas dos cursos regulares para você se inscrever, e que a gente lançou da Polícia do Rio de Janeiro hoje com valor hiper promocional, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau, pessoal.